Olá, olá alunos da PUC Minas, campus de Poços de Caldas. Meu nome é Wilson, eu sou cirurgião pediátrico, eu tenho residência em cirurgia pediátrica pela Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Atualmente, eu sou cirurgião pediátrico aqui do Hospital do Câncer Infantil, Hospital de Câncer Infantil Juvenil de Barretos e professor do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, a FACISB. É um grande prazer estar com vocês nesse 5º Simpósio de Medicina da PUC de Poços. É uma honra ter sido convidado. Gostaria de agradecer a coordenação do curso pelo convite, em especial ao professor Marcos Angelini, que foi meu colega de residência, depois foi meu chefe. É um grande prazer estar com vocês para a gente conversar de um tema que é um tema relativamente frequente, um tema importante, é uma coisa que os médicos, todo médico deve saber, deve ter uma noção do que se trata, e é um tema interessante porque ele faz uma ponte entre os conhecimentos que a gente adquire no ciclo básico com os conhecimentos que nós vamos adquirindo no ciclo clínico. Nós vamos falar sobre os defeitos de parede abdominal. Só um minuto, tecnologias. Vamos lá. Maravilha. Então, nós vamos falar dos defeitos de parede abdominal. Mais uma vez agradeço a equipe da PUC de Minas, do campus de Poços, mesmo que nós estejamos à distância nessa situação complicada que é a pandemia do coronavírus, que no primeiro momento bateu um desespero, ninguém sabe o que fazer e nós temos que deixar essa negação de fora e buscar aquilo que é importante, buscar dentro de nós, fazer aquilo que é correto, não mais do que isso, transformar um limão em limonada, pegar essa situação péssima que a gente está vivendo e buscar que nós sejamos melhores, que nós consigamos fazer o melhor de nós, para que as coisas não parem, não é verdade? Então, quando nós falamos dos defeitos de parede abdominal, nós falamos de duas doenças específicas. Nós falamos de onfalocele e de gastrosquise. Essas duas doenças são entidades clínicas completamente distintas, que elas vêm de uma descrição, a primeira descrição de uma delas é de 1547, onde o médico ele descreve como uma monstruosidade. No século XVII, Ambroise Paré, ele identifica a onfalocele e descreve como se fosse um defeito no momento do parto, que na hora do parto a criança foi retirada de uma forma inadequada e isso gerou o defeito. O primeiro reparo propriamente dito desse defeito, a primeira resolução desse defeito, vem agora do começo do século XX, em 1913, onde era uma gastrosquise, na verdade, e conseguiu-se fechar o defeito. Mas como que nós vamos diferenciar? Qual é a diferença de uma para outra? Então, se nós olharmos, olha aqui, nós temos as duas patologias, tá? A gastrosquise e a onfalocele. Como nós vamos diferenciá-las? Por que elas são diferentes, tanto no espectro de doenças associadas, como na doença em si, tá? Quando nós falamos do período de desenvolvimento do embrião, desde o momento da fecundação, na semana 1, durante todo o seu período, alguns momentos são críticos para defeitos congênitos. Então, se nós olharmos da 3ª até a 16ª semana, se eu tiver algum defeito, algo que atrapalha, eu posso ter defeitos, por exemplo, defeitos neurais, defeitos do sistema neurológico, tanto central como periférico. Então, essas semanas que nós vamos chamar de semanas críticas, quando eu falo de doenças do trato gastrointestinal, elas vão ficar aqui por volta da 7ª até a 12ª semana de gestação. Nesse período, é o período que eu posso ter doenças do trato gastrointestinal, e eu estou dizendo de uma forma de um todo, desde defeitos tudo que compõe o trato gastrointestinal, desde a parede abdominal propriamente dita, como os órgãos abdominais. Tá? E como se forma a parede anterior? Como se forma a parede corporal? Né? Não se tem isso muito bem esclarecido.
o que se entende que a parede corporal ela é formada a partir da 4ª semana, quando nós temos o dobramento do embrião. Então, naquele período da 4ª à 8ª semana, onde o embrião está se dobrando no sentido longitudinal e no sentido transverso, onde ele deixa de ser um disco e se transforma num cilíndrico, ele começa a se diferenciar. Então, essa formação da parede corporal, ela vai alterar de acordo com a velocidade de crescimento, onde eu tenho uma velocidade de crescimento muito maior central do que periférico, e no primeiro momento dorsal do que ventral. Então, ela faz algo neste sentido, né? Onde os folhetos, eles visam se encontrar no centro, no que vai ser a nossa linha média. E uma vez que esse embrião, que esse disco se transforme no cilíndrico, as cavidades celômica e amniótica, elas vão se diferenciar, então eu vou ter uma cavidade amniótica que vai proteger e envolver este embrião e ele vai ser conectado à placenta através da formação do cordão umbilical. Então tudo vem se formando aí, ou tem o cordão umbilical bem inserido, que vai fazer a comunicação da placenta com o fígado fetal. Então, nós temos a formação da parede anterior. Então, se nós olharmos essa figura, eu sei que fala de êmbrio, as pessoas até arrepiam, mas calma, vamos deixar isso o mais palatável possível. Quando nós olhamos para essa figura, nós vemos, então, os dobramentos do embrião nos dois sentidos, onde, olha só, aqui eu tenho a formação do alantoide, aqui vai sair o cordão umbilical, então eu vou ter um dobramento crânio-caudal, lateral, e com isso eu tenho a formação daquilo que nós vamos chamar de canal pleuroperitoneal. O que é esse canal? A partir desse canal, ele vai diferenciar as duas cavidades, tanto a cavidade torácica como a cavidade peritoneal. E isso vem através da formação da parede corporal. Então, se eu tiver um defeito nesse momento de parede corporal, eu posso ter desde uma comunicação da cavidade torácica com a cavidade abdominal, eu posso ter uma parede abdominal que não se fecha, uma parede abdominal que não se fecha do jeito correto, e tudo isso que vem decorrente desse não fechamento, tá? E nós vamos falar sobre algumas coisas importantes. Então, se eu tiver uma migração anormal desses folhetos, eles não vão se encontrar ali no meio onde eles precisam, nesse momento de dobramento lateral e não crânio-caudal, tá? Lateral está fechando a parede abdominal, se eles não se fecham, fica um buraco. E esse buraco, ele é ruim, porque eu preciso da parede abdominal fechada, porque quando os meus intestinos se formam, eles saem para fora da cavidade abdominal e eles fazem uma rotação de até 270 graus para se fixarem na parede posterior, né? Então, se ele vai, mas ele não consegue voltar porque eu não formei a minha parede abdominal, eu vou ter uma falha nesse retorno. Então, eu vou ter uma herniação através desse defeito. E isso acontece por volta da 6ª à 10ª semana. Então, se eu tenho essa falha de migração, esse defeito, esse buraco que fica associado ao intestino que foi, mas não conseguiu voltar, e ele está recoberto por uma membrana amniótica, nós vamos falar que esse bebê, esse feto, ele tem onfalocele. Nós vamos diferenciar. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nisso, tá? Então, olha só. Por volta da 6ª, 7ª semana, eu tenho a formação do estômago rudimentar, e a partir do intestino anterior. Tá? E, então, as estruturas do intestino médio vão se diferenciando, então eu tenho o ducto onfilomesentérico que vai se regredindo, eu tenho a formação do meu cordão umbilical, ao mesmo passo que, conforme o meu intestino vai se formando, a minha herniação desse intestino médio vai rodando, vai fazendo a rotação para se fixar na parede posterior. Então, se nós olharmos o feto na 8ª semana, a parede corporal, ela não está completamente fechada e eu tenho a herniação das estruturas abdominais. Sendo assim, a minha parede precisa terminar de se formar por volta da 12ª semana. Com isso, ele vai fechar este anel umbilical, por onde o cordão umbilical estava se formando, e, consequentemente, as minhas alças vão se fixar.
Então, essa herniação que saiu da parede abdominal, ela volta para dentro da cavidade e o portão se fecha com a formação da minha parede corporal. Se nós olharmos um feto por volta de entre a 10ª e 12ª semana, esse é um corte sagital, ou seja, a gente cortou no meio e está olhando de frente, a gente vê, olha só, a parede abdominal terminando de se fechar, a cavidade aqui pleural já fechada, e eu terminando de montar ali, terminando de reconstruir, terminando de fixar as minhas alças, tá bom? Então, a onfalocele, conforme eu falei para vocês, é um defeito congênito ventral, medial, onde eu tenho um defeito de toda a parede, toda a espessura da parede abdominal. Os folhetos não se encontraram e aquilo que herniou não conseguiu voltar e ficou recoberto por cordão umbilical. Então, eu tenho que o meu conteúdo abdominal, as minhas alças intestinais, elas são recobertas por uma membrana. E uma membrana que é formada por 3 camadas. Na camada interna, eu vou ter o peritônio. Entre o peritônio e a camada externa, eu tenho uma estrutura proteica de mucopolissacarídeos que eu vou chamar de geleia de Wharton. Então, todo mundo já viu um bebê aí na vida. Então, aquela geleia amarela que tem no recém-nascido, no bebê que acabou de nascer ali, que tem no cordão umbilical, chama geleia de Wharton. Essa geleia amarela que vai proteger ali. E por fora, eu tenho tecido de âmnio, que é o cordão propriamente dito. Então, na onfalocele, eu tenho uma inserção inadequada do cordão. Eu tenho o cordão e o cordão se insere de forma errada. Olha só nessa foto. Então, eu tenho, olha, o cordão aqui em cima, olha os vasos umbilicais que eles vão saindo de forma inadequada. E aqui eu tenho o defeito, eu tenho a onfalocele. Tá? Então, a onfalocele, ela tem uma incidência de 1:4 a cada 10 mil nascidos vivos, tem se mantido estável na última década. E quais são os fatores de risco para se ter onfalocele? Então, tem alguns estudos, um estudo de 2005 mostra que mães com idade avançada, especialmente aquelas acima dos 35 anos, elas têm um risco relativo maior se comparadas àquelas mães menores de 20 anos, para aparecimento do defeito congênito da onfalocele. Pacientes obesas no período pré-gestacional, elas têm um odds ratio de até 3,3 para a ocorrência de onfalocele se comparadas às mães não obesas. Outros fatores de risco, nós temos fatores de risco do próprio feto. Fetos que possuem anomalias cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de 18, a trissomia do 18, que é a síndrome de Edwards, eles podem ter até 90% de chance de acontecimento de onfalocele. A trissomia do 13 pode até ter 50% de ocorrência da onfalocele. E uma outra síndrome que é importante quando a gente fala de onfalocele é a síndrome de Beckwith-Wiedemann, que é uma síndrome que ela é composta basicamente por onfalocele, macroglossia, ou seja, a linguinha bem grande, como a gente pode ver a desse feto aqui, e hipoglicemia. É uma síndrome de rápido crescimento tecidual. Então, é uma síndrome que tem uma predisposição a alguns tumores, especialmente aqueles tumores da linhagem de sarcoma, tá? Então, é uma criança para a gente ficar de olho. Quando a gente observa a apresentação clínica da onfalocele, como que a onfalocele pode se apresentar? Então, ela pode se apresentar de algumas formas principais e nós vamos discutir cada uma delas. Então, a onfalocele que a gente vai chamar de central é a apresentação clássica, é a apresentação nas fotos que eu tenho mostrado para vocês até esse momento. Olha só, eu tenho um defeito de parede abdominal ventral, que é recoberto por membranas, tá? Então, a alça está aqui protegidinha, com uma inserção inadequada, uma inserção anormal do cordão umbilical. Um detalhe importante é que se esse defeito for menor do que 4 centímetros, eu posso chamar de hérnia de cordão umbilical, não necessariamente um onfalocele, tá? Nós vamos considerar classicamente onfaloceles, aqueles defeitos que eu contenha alças, eu tenho conteúdo abdominal dentro do defeito e usualmente com diâmetro maior do que 4 centímetros. Onfalocele gigante, tá? É aquela onfalocele onde eu encontro o fígado no defeito.
tá? Então, eu tenho conteúdo abdominal, a gente vê que esse defeito, ele é central, ó, ele se persiste no centro do abdômen, tá? E eu tenho fígado dentro do defeito. Agora, se esse defeito se deslocar cranialmente, mais para dentro do tórax, eu posso ter uma outra síndrome, que é chamada pentalogia de Cantrell. O que é isso? É quando eu tenho um defeito na parede epigástrica, no diafragma anterior, no externo e no pericárdio. Então, eu tenho ausência de diafragma, ausência de pericárdio. Então, o meu coração ele está dentro da onfalocele. Eu tenho uma onfalocele, eu tenho membranas, eu tenho alças e eu também tenho o coração batendo lá dentro. É diferente de uma outra malformação chamada ectopia cordis, tá? Na ectopia cordis... o vídeo não apareceu. Na ectopia cordis, eu tenho o coração, eu vou mostrar de cá. Eu tenho o coração, ele totalmente para fora da cavidade abdominal, para fora da cavidade torácica. Bom, não foi o vídeo, depois eu mando o vídeo em separado para vocês, tá bom? Mas eu tenho um coração que ele não é recoberto por membranas, ele está para fora da cavidade torácica. Agora, se o meu defeito se deslocar não cranial, mas caudalmente, eu vou ter, além da onfalocele, eu posso ter estrofia de bexiga, estrofia de cloaca, é quando eu tenho uma malformação anorretal que tudo se forma através do mesmo orifício. Ânus perfurado, defeitos em espinhais. É uma malformação extremamente rara, é 1 para cada 250 mil nascidos vivos, mas é uma malformação muito grave, de prognóstico muito ruim. Então, antes de nascer, é possível avaliar esse bebê? É sim. É possível saber que ele tem uma onfalocele antes mesmo do nascimento? É muito possível. A gente faz isso através da avaliação pré-natal com ultrassom obstétrico. Então, se nós olharmos no ultrassom, o ultrassom tem uma especificidade de 95% e uma sensibilidade de 75% para o diagnóstico de onfalocele. Então, se a gente olhar na imagem, olha só, a gente tem uma membrana e a partir da membrana sai o cordão umbilical. Essa aqui é uma imagem de ressonância magnética fetal, que a gente vê no córtex sagital do feto, olha, o fígado fora do defeito, fora da cavidade abdominal. Então, isso é uma onfalocele. Alguns exames laboratoriais, como alfa-fetoproteína e beta-HCG, também vão estar elevados, pelo menos 2 vezes o normal, isso sérico, isso coletado a partir do sangue e do plasma da mãe, tá? E qual é a nossa avaliação inicial? Nasceu um bebê de onfalocele. Ai, meu Deus, o que eu faço? Então, primeira coisa, exame clínico. Eu preciso examinar e confirmar clinicamente que isso é uma onfalocele. E então, eu vou começar a pesar o defeito com as suas potenciais complicações, né? Se eu tenho fígado para fora, se é uma onfalocele pequena, é um bebê que é prematuro, e eu vou buscar outras anomalias, porque como essa doença ela está relacionada a alguns defeitos cromossômicos, ela também tem relação com anomalias como, por exemplo, cardiopatias. Até 30% desses, aproximadamente 30% desses recém-nascidos, eles nascem com defeitos cardíacos. Anomalias cromossômicas, 30 a 70% deles possuem defeitos cromossômicos. Eles podem ter defeitos do sistema nervoso central, como a espinha bífida, tá? Sendo que, se for um onfalocele gigante, eu tenho uma menor chance de alterações cromossômicas, é inversamente proporcional, ao contrário da hérnia de cordão ou de onfaloceles menores, que eu tenho uma chance maior de defeitos de alterações cromossômicas. E uma situação trágica é quando eu tenho ruptura dessa onfalocele, quando essa membrana se rompe. Uma vez que a membrana se rompeu, eu tenho uma emergência. Eu preciso corrigir esse problema um quanto antes, tá? Porque todas as minhas alças estão expostas, tá? Então, olha só, se a gente olhar a rotura, veja aqui, olha só, eu tenho aqui o útero do bebezinho, eu tenho a bexiga, eu tenho alça de colo, eu tenho alça de intestino, eu tenho o estômago aqui. Olha só o que eu tenho aqui de fora, estourado. Eu tenho a membrana amniótica. Isso era uma onfalocele que se rompeu, isso não era uma gastrosquise, tá?
Idealmente o parto. O parto deve ocorrer em um centro terciário, tá? E o melhor meio de transporte é a mãe. A mãe é a melhor ambulância para transportar esse neném. Então, essa mãe tem que ser transportada para o centro terciário antes do nascimento. É necessário avaliar a ruptura. Não é errado se fazer o parto vaginal, porém, se você tem grandes onfaloceles e tem risco de rotura dessa membrana, então o parto cesáreo pode ser uma via de escolha. E eu preciso avaliar o grau de maturidade pulmonar, o quanto que esse bebê está pronto antes de eu fazer o parto. Então, olha só, isso aqui é uma foto de um parto cesariano, olha, de um bebê com um falocele. Então, o bebê ele está fazendo parto por via cesárea, aqui ó, um falocele, e o bebê sendo retirado do útero da mãe. Tá? Como que eu vou tratar isso? Eu preciso avaliar o quanto de pele que eu tenho versus o conteúdo. Então, eu consigo fechar de uma vez ou eu vou ter que esperar ou eu vou ter que esperar muito para fechar esse buraco, tá? Então, é isso que a gente chama de tratamento primário, estadiário ou prolongado. O tratamento primário é quando a gente reduz o conteúdo da hernia, o conteúdo herniário de volta para a cavidade abdominal, e então a gente fecha o defeito. Então, olha só, esse aqui é esse bebê antes da cirurgia e ele depois da cirurgia terminada. A gente conseguiu reduzir o defeito e fechou, fez um umbiguinho ali para ele. E esse aqui é o pós-operatório com 4 dias de pós-operatório. O umbigo já mumificado, nem parece que nasceu com uma malformação congênita. Agora, se eu não tenho pele suficiente ou eu não consigo fechar por aumento de pressão intraabdominal, eu posso utilizar do meio estadiado, que a gente vai chamar de silo. A gente pode usar uma bolsa de sangue ou alguns materiais específicos, onde a cada dia nós vamos reduzindo o conteúdo herniário, de forma que até eu consiga fechar dentro da cavidade e suturar essa parede abdominal. Eu posso usar também, olha só, alguns materiais específicos, não só, aqui a gente usou uma bolsa de sangue estéril, tá? Ou uma outra forma de fechar é utilizando curativo de hidrocoloide. Quem inventou essa técnica é um cirurgião pediátrico colombiano, Dr. Abelo, onde você, da mesma forma, você vai apertando e colocando o conteúdo herniário de volta para a cavidade abdominal até você conseguir zerar e fechar a parede abdominal. Agora, se o conteúdo é muito grande, tem fígado no defeito, não é possível você fechar essa cavidade abdominal, então nós utilizamos no meio prolongado. Nesse meio prolongado, nós vamos utilizar substâncias químicas como o iodopovidine ou a sulfadiazina de prata para induzir a cicatrização. Eu induzir a granulação, olha só, com sulfadiazina de prata, conforme que a pele vem crescendo por cima dessa membrana amniótica e num futuro, quando a criança estiver maior, com 6, 8 anos de idade, a gente fecha essa cavidade e tira esse defeito fora. Tá? A cavidade ela está fechada, ela está recoberta por pele, porém eu tenho um defeito aqui. Com a criança maiorzinha, a gente tira esse defeito e fecha a cavidade e deixa bonitinho. Qual é o problema de países continentais como o nosso? Esse é um relato de um caso indiano, onde o paciente tinha pentalogia de Cantrell, onde preferiu-se não mexer, o coração estava para fora, era um defeito muito grande, o risco de morte, o risco de lesão, de operar naquele momento era muito maior do que do tratamento prolongado, então optou-se por fazer esse tratamento conservador. Então o paciente chegou na 6ª década de vida, com um defeito, com o coração para fora do abdômen, tá? Então, ele é prolongado, ele é possível de ser feito, o paciente vive bem, porém, idealmente, a gente precisa resolver, né? Imagina que situação chata, seu coração batendo ali no abdômen. Dentre as complicações do tratamento, uma coisa que nós não podemos esquecer é que tudo aquilo se formou sem estar dentro da cavidade peritoneal, da cavidade abdominal. No momento que eu devolvo para dentro da cavidade abdominal, eu vou aumentar a pressão intraabdominal. Se eu aumentar demais essa pressão, quem sofre primeiro são os intestinos e o rim, por redução de perfusão. Por comprimir ali a cava inferior, eu não consigo ter um retorno venoso adequado, vai reduzir a perfusão dos intestinos e do rim.
Outra coisa que faz, ele vai comprimir o diafragma. Essa compressão do diafragma impede uma ventilação adequada dessa criança. E, por fim, essa compressão da veia cava inferior vai gerar edema de membros inferiores, dificuldade de circulação. Olha só nessa foto. Olha só, tem um bebê que foi fechado a um falocele, mas ele evoluiu com um aumento tão grande de pressão que eu tenho diferença de coloração entre o tórax e o membro inferior, porque o meu sistema cavo inferior não está conseguindo drenar isso de volta para o coração. Consequentemente, eu tenho uma síndrome compartimental abdominal, que é uma emergência médica. Muito bem, terminamos um falocele, agora vamos falar da outra doença, que é a gastrosquise. Então, a gastrosquise também é um defeito congênito de parede abdominal, mas dessa vez ela acontece à direita do umbigo. Então, ela não se dá no umbigo, ela não acontece ali na região do cordão umbilical, ela acontece lateral ao cordão umbilical. E esse defeito, então esse buraco, ele permite que as alças saiam para fora, ao invés de elas ficarem protegidas pelaquela camada de geleia de Wharton e amínio, não, agora elas estão boiando no líquido amniótico. Isso é bom para as alças? Não é bom. Então, o que acontece? Nesse momento que está acontecendo o fechamento, o dobramento do embrião, eu tenho uma conversa entre o ectoderma e o mesoderma, onde o ectoderma que vai formar a pele, o mesoderma que forma as outras estruturas, subcutânea e musculatura. Então, um anda e o outro anda. Um anda e o outro anda. Sempre um andando na sequência do outro. E isso se dá através de sinalização. Então, eu tenho algumas sinalizações, sinalizações bioquímicas que vão induzir esse crescimento, que vai induzir o crescimento da pele e da parede abdominal. Então, se eu tiver uma falha nessa sinalização, se algo atrapalhar essa sinalização, essa formação da parede, a minha parede não se forma e fica um buraco. E o que costuma trabalhar essa sinalização? Nós temos duas situações, vamos dizer assim, dois patógenos, apesar de não serem patógenos, que vão cortar essa sinalização, que é o tabagismo e o uso de drogas vasoconstritoras como a cocaína e o crack. Então, mães tabagistas e mães usuárias de cocaína ou crack, elas vão ter uma incidência muito maior de gastrosquise, porque essas drogas, elas atrapalham a sinalização e, consequentemente, o crescimento da pele. Se a gente olhar de epidemiologia, ela é mais frequente do que um falocele, ele ocorre em 1 a cada 2.000 ou a cada 2 a 10.000 nascidos vivos. É uma incidência que vem aumentado. Se a gente olhar aqui nesse gráfico, olha só, esse é um gráfico americano, tá? Que mostra que na década de 2000 houve um aumento dos casos de gastrosquise, que agora nós estamos um pouco em redução, parece que tem estabilizado. Essas crianças, mais da metade delas vão apresentar crescimento intrauterino restrito. As malformações, ao contrário da onfalocele, elas são mais raras, porém, são recém-nascidos que geram um alto custo ao sistema de saúde, são recém-nascidos que ficam 40 dias internados em regime de UTI neonatal, que necessitam de nutrição parenteral, que necessitam de antibióticos caros. Então, é uma doença muito onerosa ao sistema de saúde. Então, olha só, aqui nesse gráfico, a gente está mostrando, relacionado aos fatores de risco, idades maternas e ocorrência de gastrosquise e onfalocele. Se a gente vê aqui, ó, nas mães menores de 20 anos, olha só o quanto eu tenho uma incidência elevada. Tá? Nesse estudo, ele mostra que mães de 25 a 29, se comparada a mães menores de 20 anos, as mães menores de 20 anos têm um risco relativo de 7 vezes, um risco relativo de 7 para a ocorrência de gastrosquise. Não esquecendo de drogas vasoconstritoras e de tabagismo, que nós já falamos, e a desnutrição. Desnutrição também bloqueia a sinalização de crescimento de pele, de crescimento de parede abdominal. Esses são dados americanos, mas são dados muito próximos dos dados brasileiros.
Esse aqui é um estudo publicado ano passado, se eu não estou enganado, na Nature, que ele mostra no Brasil, está no estado de São Paulo, a prevalência de gastrosquise de acordo com a idade materna. Olha só nos indivíduos, nos pacientes menores de 14 anos, o quanto essa incidência é elevada se comparada, por exemplo, àquelas mães de 25 a 29 anos, tá bom? É um risco relativo muito maior. Então, agora, se eu falava para vocês há pouco que essas alças, elas estão expostas ao líquido amniótico, então, o que tem no líquido amniótico? Se a gente lembrar, o feto, ele bebe esse líquido amniótico, e isso passa uma parte, pode descer para os pulmões para manter o pulmão expandido, outra parte vai ser filtrada ali pelo rim, vai gerar urina, e outra parte desce pelo intestino, e isso vai virar fezes. Então, todo o sistema de excreção do feto está ali no líquido amniótico, que vai servir para proteger ele. Com isso, esse líquido amniótico, esse conteúdo abdominal, essas alças expostas no líquido amniótico, isso vai gerar uma inflamação nessa alça, um espessamento dessa alça. Então, se inflama, cicatriza, contrai, encurta, diminui encurtamento das alças intestinais, além de alterar o funcionamento dessas alças, a motilidade. Olha só essas alças. Se a gente lembrar da onfalocele, que as alças estavam bonitinhas lá dentro da cavidade peritoneal, dentro protegido pela membrana, agora olha só como as alças estão espessas, como as alças estão todas grudadas. Isso é um fenômeno que a gente chama de serosite, onde quanto maior o tempo que essa alça ficou exposta no líquido amniótico, mais espessa, mais grossa ela ficou. E quanto mais grossa ela estiver, maior a alteração de motilidade que esse intestino vai ter e mais tempo vai demorar para esse neném voltar a ter um funcionamento adequado. Do mesma forma que a onfalocele, a gastrosquise também é possível de ser vista no ultrassom pré-natal. A gente consegue olhar nessa foto, olha só, o cordão sendo inserido aqui na parede abdominal, olha, e as alças intestinais expostas através da cavidade abdominal. Olha só aqui que bonitinho, olha. A gente tem aqui o cordão umbilical e aqui ao lado nós temos o conteúdo herniário, as alças intestinais saindo através do abdômen da criança. E esse ultrassom, uma vez diagnosticado, é necessário ser feito uma vez a cada 2 semanas para a gente avaliar se as alças estão ficando espessas, qual é a viabilidade desse feto para programar esse parto o quanto antes. Uma vez nascido, então, da mesma forma, olhar o neném, olhar se isso é uma onfalocele, rota, se isso é uma gastrosquise mesmo, de que defeito nós estamos diante. Nós temos que ver quão inflamadas estão essas alças, se esse é um recém-nascido prematuro e buscar por outras anomalias. Anomalias cromossômicas são muito raras nessa população, anomalias cardíacas, cardiopatias também são raras nessa população. As anomalias que eu vou ter são anomalias no geral do trato gastrointestinal. Eu posso ter atresias, volvos, perfuração, estenose, tudo isso porque esse momento que a alça sai para fora e ela não consegue voltar. Então ela vai se desenvolver toda no líquido amniótico, isso não é bom. Então olha só, um dos defeitos que a gente pode ter, ó, esse bebê é um bebê que tem uma atresia de cólon ascendente, ou seja, formou o seco e uma parte não formou do cólon ascendente. Olha só aqui do lado, o mesmo neném, olha. Aqui está o apêndice, o seco e o restante do cólon dele, olha só. Não se formou, uma parte não se formou, e a parte que se formou está o que a gente chama de atrésica, olha, está bem fininha, não se formou do jeito correto. Além disso, a artéria mesentérica não se dividiu, então eu tenho uma artéria mesentérica única aqui, onde as alças elas estão posicionadas ao redor como se fosse uma casca de maçã. Outros tipos de defeitos que a gente pode encontrar na gastrosquise, eu posso ter defeitos mais laterais, vejam, lateral ao umbigo, não necessariamente bem ao lado, mas um pouco mais lateralizado, tá? Eu posso ter defeitos
mais inferiores, mais caudais, onde eu posso também ter estrofia de bexiga, estrofia de cloaca, tá? E uma vez o bebê nascido, o que eu faço? Então, nós vamos conter essas alças. Nós vamos colocar compressas aquecidas, umidificadas ao redor dessas alças para manter centralizadas. Porque, como a gente viu na outra foto, muitas vezes pode ser uma artéria mesentérica única. Se isso dobra, não vai sangue para as alças intestinais, eu tenho necrose dessas alças, eu tenho morte dessas alças. Eu preciso passar uma sonda orogástrica para esvaziar o estômago, tentar esvaziar de gás essas alças. Eu preciso fazer antibiótico, porque eu tenho que considerar que esse neném está contaminado, porque todas as alças, todas as vísceras estão para fora da cavidade abdominal, e eu preciso hidratar ele muito. É como se fosse um grande queimado. Tudo aquilo que está trancado dentro da cavidade abdominal está para fora, ele está perdendo muito líquido, ele está perdendo muito calor. Então, além do que o neném faz, eu preciso fazer 1,5 a 2 vezes o volume que eu faria de manutenção para ele. Então, se eu fazia entre 60 a 80 ml por quilo para o bebê que nasce sem essa alteração, para esse bebê eu vou fazer de 175 a 200 ml por quilo. Então, para um bebê de 2, 3 quilos, é muito volume. E não só isso, esse bebê está eviscerado, esse bebê precisa de cirurgia. Tá? E para me definir o tipo de cirurgia que eu faço, eu preciso entender se eu estou diante de uma gastrosquise simples ou de uma gastrosquise complexa. Gastrosquise simples é aquela que eu consigo reduzir de uma forma tranquila, e a complexa é que eu tenho defeitos, eu tenho malformações desse trato gastrointestinal. Eu tenho atresia, necrose, perfuração, e aí eu vou ter um tratamento individualizado. Então, nós vamos falar das gastrosquises simples aqui. Então, o fechamento primário é, eu não tenho nenhum defeito de alça, eu consigo reduzir para dentro da cavidade abdominal e fechar bonitinho, como se nada tivesse acontecido. Então, olha só o fechamento primário. Eu posso dar ponto, eu posso colocar por cima e fazer um curativo. São várias as formas que eu posso fazer nesse fechamento primário. Agora, se a cavidade abdominal não aguenta todas essas alças de uma vez, o aumento da pressão é muito grande, eu posso fazer então esse fechamento estadiado, onde a cada dia eu venho torcendo o meu silo e introduzindo as alças para dentro da cavidade abdominal. Então, para encerrar a nossa conversa, para encerrar o nosso encontro, quando nós falamos, então, comparando gastrosquise com o falocele, primeira coisa, localização. É central ou é lateral? E qual a relação dessa localização com o cordão umbilical? O cordão umbilical está íntegro ou o cordão umbilical ele entra no defeito e se dissipa? Qual é o tamanho desse defeito? É um defeito grande ou um defeito pequeno? O que tem nesse defeito? Eu tenho outras malformações. Lembrar que na onfalocele eu tenho malformações cardíacas, eu tenho malformações cromossômicas que eu não encontro na gastrosquise. Na gastrosquise eu posso ter defeitos, mas defeitos mais do trato gastrointestinal. Ambas eu posso fazer um diagnóstico pré-natal através da ultrassonografia e lembrar que bebês com gastrosquise, eles trazem um gasto grande para o sistema de saúde, por conta principalmente da sua alteração de motilidade intestinal. Então, fica aqui o espaço para dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato. Eu vou deixar meu e-mail no final da aula. Eu sei que a quarentena está difícil, que não está fácil para ninguém, mas vamos nos esforçar, vamos estudar. Eu tenho certeza que as aulas práticas serão repostas, ninguém vai ser prejudicado nessa situação toda. Eu tenho certeza, eu falo por mim, pelos meus alunos daqui, que nós estamos fazendo planos, estamos nos programando para assim que nós pudermos, nós fazermos as aulas práticas e tocar e continuar ensinando vocês do jeito que a gente gosta, da melhor maneira possível. Esses são os meus alunos daqui da FACISB, da nossa Liga Acadêmica de Cirurgia Pediátrica, e eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Estou disponível para perguntas. O professor Marcos, ele tem meu e-mail e o professor coordenador, eu vou passar o e-mail para ele também. Então, muito obrigado. Espero vê-los em outra oportunidade e até mais. Tchau, tchau.